18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. 6 horas, 1 minuto e nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu e a Karime Leão. Oi, Karime. Oi, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Começamos agora, 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. E aquele salve pra quem nos acompanha no Instagram e também no Instagram e no YouTube, pelo @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. É o assunto de hoje, né? Um acontecimento. Aí morreu a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, aos 96 anos. Ela passou 70 anos no trono e atravessou guerras, crises e virou, inclusive, um ícone pop. Foi o reinado mais longo da história britânica, hein, Karime? Exatamente, Carlão. E com a morte de Elizabeth, quem assume o trono é o filho mais velho, Charles, de 73 anos. Ele adotou o nome Rei Charles III e vai assumir o trono do Reino Unido, da Inglaterra e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, incluindo a Austrália e o Canadá. Karime, no primeiro comunicado oficial como rei, o Charles III, Charles, ele disse o seguinte, abre aspas, a morte da minha amada mãe, a vossa majestade a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família, fecha aspas, disse Karime, o príncipe Charles, né? Agora, Rei Charles III, né? Agora é o Rei Charles, olha. Exato. Então, Rei Charles III. 6:03, você no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quinta-feira. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou definitivamente pedido do governador Wilson Lima sobre a inclusão do nome dele no relatório final da CPI da pandemia do Senado Federal. Ao todo, 80 empresas e pessoas foram indiciadas no relatório final da CPI da Covid, entre elas o governador do Amazonas, Wilson Lima. Acusado do incêndio na lotérica do Mercado Adolfo Lisboa, recebe alta hospitalar. Ele saiu do hospital escoltado pela polícia e foi levado para depor na delegacia. 6:03. Você no melhor mix do Brasil, juntos começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é quinta-feira, 8 de setembro de 2022. E nós vamos com você até às 7, os destaques do dia, nesta edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Este 7 de setembro marcou os 200 anos de independência do Brasil e também, Karime, 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Pois é, Carlão, exatamente. Foi no dia 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência, brasileiros ouviram pela primeira vez uma transmissão de rádio. Nessa data, foi veiculado o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. E escuta que legal. Em 1955 foi fundada a primeira rádio FM do Brasil, a Rádio Imprensa no Rio de Janeiro, que hoje é a Rádio Mix Rio. E em 1990 inaugura aqui em Manaus, aqui no Amazonas, a Rádio Novidade FM, que hoje, Karime Leão, é nós, a Mix FM Manaus. A Rádio Novidade faz parte dessa história e está aí na mente, é claro, dos ouvintes. E por que não dizer agora também dos internautas nas redes sociais? Nós estamos lá, afinal a rádio ganhou imagem e conteúdo digital. E se você está nos assistindo via YouTube ou Instagram, pelo @18 horas news, sabe muito bem disso. Aliás, obrigado pela sua audiência ao longo desses 30 anos aí, hein, Karime? Além do nosso site 18 horas, você pode conferir também o site, né, que é o 18horas.com.br, que está na grade aí da rede mundial há 4 anos, assim como toda a nossa equipe trabalhando para informar você aí nas redes sociais e aqui ao vivo e em cores, Karime. Em 100,7, né, Carlão? E tudo isso só foi possível com a primeira transmissão de rádio há 100 anos, no dia da independência. E o repórter Hector Silva conta um pouco mais sobre essa história agora pra gente. Do carro, casa ou na rua, via streaming ou pelo Dial, para todo o Amazonas, Brasil e pro mundo.
O rádio completa nesta semana 100 anos da primeira transmissão oficial. Essência da Mix, veículo de comunicação que começou no rádio, também faz parte dessa história. Novidade FM. ZYC 248, rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada. No ar, 18 horas. Mas o som que hoje chega aí no seu rádio não seria possível se no dia 7 de setembro de 1922, a partir de estações instaladas no Rio de Janeiro, a primeira transmissão radiofônica oficial do país não acontecesse. Naquele dia, a independência do Brasil completava 100 anos. 80 receptores, comprados e espalhados pelo sudeste do país, recebiam então o sinal que vinha da Cidade Maravilhosa. Naquele dia, foi transmitido o discurso do presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, e em seguida foi tocado a música O Guarani, interpretada por Carlos Gomes. Mas apesar daquele dia ser marcado como histórico, a pesquisadora, radialista e jornalista Edilene Mafra lembra que tudo começou há 23 anos atrás com o padre Landel de Moura, primeira pessoa no mundo a fazer uma transmissão por rádio. Landel de Moura, o padre, ele é reconhecido pelos grandes estudiosos do rádio no Brasil e no mundo. Os seus feitos foram patenteados até mesmo fora do país, nos Estados Unidos, onde tinha tecnologia mais avançada. Infelizmente, lamentavelmente, ele não foi reconhecido no momento que ele deveria ter sido aqui no nosso país. Mas sim, as invenções dele, elas estão para além da radiodifusão sonora. E ele foi reconhecido como o pai da radiodifusão no Brasil porque ele fez experimentos historicamente antes mesmo, do que é considerado o pai do rádio, que é o Marconi, Guglielmo Marconi. E eu preciso lembrar que o rádio, antes de tudo, ele era tecnologia. Depois, ele se tornou um meio expressivo, um meio de comunicação. Então, essa tecnologia toda, ela foi desenvolvida pelos grandes estudiosos do mundo na área de física e na área de química, tá? Então, o Roberto Landel de Moura, ele está dentro desse contexto. Ele está entre os grandes estudiosos, os grandes cientistas, e sim, ele é um grande cientista brasileiro. A Rádio Mix Manaus contempla a história do rádio, centenária, que nos permite levar aos nossos ouvintes música, entretenimento e conteúdo jornalístico com credibilidade. Viva o rádio, viva a independência, viva a democracia e a liberdade de expressão. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, escuta essa agora. Sentença que negou reclamação do governador Wilson Lima contra a inclusão do nome dele no relatório final da CPI da pandemia do Senado agora é definitiva, se finir. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, Karine. Exato, Carlão. Ao todo, 80 empresas e pessoas foram indiciados no relatório final da CPI da Covid, entre elas o governador do Amazonas, Wilson Lima. Esse relatório final foi encaminhado para diversos órgãos, como o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, além do Tribunal Penal Internacional. Karine, olha só, no relatório ficou estabelecido a responsabilidade do governador do Amazonas e do ex-secretário de Estado de Saúde, o Marcelo Campelo, por atos relacionados ao enfrentamento da pandemia. E a repórter Odineia Araújo, ela explica aí pra gente toda essa situação. Odineia, com você. Para
pedir o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, a CPI da pandemia no Senado Federal chegou à conclusão de que a responsabilidade dele vai além da acusação da compra superfaturada de ventiladores pulmonares que não serviam para pacientes graves de Covid, como denunciou a PGR, Procuradoria-Geral da República. O relatório da CPI diz que as ações das autoridades estaduais e federais aqui no Amazonas não se mostraram adequadas e tampouco dentro do prazo. O documento também acusa o governador do Amazonas de não tomar medidas contra aglomerações que acabaram aumentando o número de casos e de mortes, além de também não aumentar o número de leitos hospitalares e de defender o tratamento precoce comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. A defesa de Wilson Lima argumentou que seu indiciamento por crimes comuns e de responsabilidade relacionados aos seus atos de governo no relatório final da CPI era ilegal e usou como base uma liminar da ministra Rosa Weber, que garantiu o direito dos governadores de não comparecerem à CPI para depor. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, Supremo Tribunal Federal, no entanto, entendeu que nos atos relatados na CPI da pandemia contra o governador do Amazonas não se verifica a ocorrência de afronta direta e que, se ele atendesse à reclamação de Wilson Lima, ficaria impossível qualquer tipo de investigação das condutas do governador durante a pandemia. Por isso, a sentença que negou a reclamação do governador do Amazonas quanto à inclusão de seu nome no relatório final da CPI da pandemia transitou em julgado, ou seja, se tornou definitiva no último dia 12 de setembro. O advogado Manuel Júnior explica que o trânsito em julgado significa que o processo já percorreu todas as instâncias do judiciário e não cabe mais nenhum recurso. O trânsito julgado de um processo é quando o processo judicial já obedeceu obedeceu o devido processo legal. Já transitou em todas as instâncias do judiciário, né? E já chegou na última instância no STF. E aí, uma vez julgado no STF, não cabe mais recurso. Ou seja, transitou em julgado e não tem mais como recorrer. A decisão é irrecorrível e ali fica valendo o que foi decidido na última instância, que é o STF, né? Ou seja, o processo, mais uma vez, repito, obedeceu o devido processo legal, né? Deu toda a possibilidade de defesa, né, para quem está sendo acusado, assim obedecendo o que diz a nossa Constituição. Com essa sentença do STF, o governador do Amazonas pode ser indiciado por todas as ações dele durante a condução da pandemia e não apenas pela acusação de compra superfaturada de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos, da qual já é réu no Superior Tribunal de Justiça. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos, e acontece nesta sexta-feira aqui em Manaus a posse dos acadêmicos da Academia de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o Dr. Josélio Moura, que além de ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Muito boa noite, seja muitíssimo bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Mix, aqui ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite. Então, conta pra gente qual é a expectativa, né, para essa posse de amanhã. Primeiro, Karine, se você me permite, claro, eu queria expressar o sentimento da medicina veterinária brasileira com o passamento da Rainha Elizabeth II. Sim. Não sei se você sabe, ela era presidente do Royal Zoological Society of London. Ela era muito ligada ao meio animal, tá? E principalmente aos equinos. E o Zoological Society of London é um órgão de pesquisa científica, não somente da fauna silvestre, mas também do meio ambiente. Inclusive, a filha da rainha, a princesa Anne, era presidente, ou é ainda, da
Associação Equestre Internacional, aliás, da Federação Equestre Internacional. A família real britânica é muito ligada à medicina veterinária. Bem, mas amanhã vai ser um dia festivo para o estado do Amazonas, que é a instalação da Academia de Medicina Veterinária do Amazonas. E eu fiquei muito feliz em receber o convite do Dr. Omena para que viesse presidir esta solenidade, que vai ser, primeiro, num lugar muito bonito, que é o Palácio Rio Negro, e uma solenidade ímpar, porque qualquer associação, qualquer profissão, ela só é forte se suas entidades forem fortes. E a academia é o órgão sublime da medicina veterinária, como de qualquer outro, da Academia dos Advogados, Academia Brasileira de Letras e assim por diante. É o órgão que tem a intelectualidade da medicina veterinária. E o professor Omena, ele tomou a iniciativa de fundar a academia aqui, que já existe em diversos estados, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Ceará, e que tem uma atividade marcante no meio da medicina veterinária dos diversos estados. E a Academia Brasileira, que tem a liderança sobre essas academias, primeiro, para preservar a memória da medicina veterinária e, acima de tudo, como órgão científico universal, promover a integração e servir de suporte científico para o governo federal e dos estados e dos municípios, e também da iniciativa privada naqueles temas importantes e sensíveis da medicina veterinária. Ok, doutor, o senhor foi, um dos fundadores da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, que foi criada na década de 80. Na sua opinião, qual o maior destaque dos trabalhos da academia para o Brasil e também aqui para o nosso estado, para o Amazonas? Eu vou dizer um fato recente, tá? Tinha uma lei federal que dizia que as indústrias de medicamentos e de vacinas humanas não poderiam produzir medicamentos veterinários. E o contrário, as indústrias veterinárias, tanto de medicamento como vacinas para os animais, não poderiam produzir medicamentos humanos. E com a pandemia, nós estávamos de mãos atadas, primeiro, por desconhecer, e ainda tem muitos fatos que não são bem conhecidos, bem estudados cientificamente, sobre a pandemia. E nós conseguimos tramitar, em caráter de urgência, uma lei que foi aprovada e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizando as indústrias veterinárias a produzirem a vacina contra a Covid-19. Isso fez com que o preço da vacina baixasse e as indústrias veterinárias se associaram a diversas universidades, a exemplo da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual do Ceará, a Universidade de Minas Gerais, para produzir o insumo básico biológico para a produção de vacinas. E isso foi um fato marcante, além de contribuir através da produção científica com diversos estudos sobre o vírus, que é um vírus extremamente difícil que provoca a Covid-19. Sem dúvida. Agora, doutor, falando da complexidade que a gente tem aqui na região amazônica, qual a expectativa da academia aqui, tendo os seus acadêmicos empossados e podendo trabalhar especificamente aqui no Amazonas? Bem, em francês tem um título que diz Esprit de clocher. Clocher em francês é o sino.
clochê é a torre onde tem um sino. Então a academia funciona como uma torre. Você imagina que as igrejas geralmente ficam na parte mais alta da cidade. Então tem um poder de observação muito maior do que quem está na planície, no dia a dia, na labuta. Essa é a função da academia. E na Amazônia tem uma função especial, porque a medicina veterinária que é praticada em São Paulo é muito diferente da medicina veterinária da Amazônia, onde é preciso ter um componente científico que olhe o ambiente, que cuide da fauna silvestre, da ictiofauna, ou seja, a fauna aquática, que aqui é de uma abundância e de uma riqueza muito grande, tá? E transformar essas coisas em recursos financeiros, recursos econômicos, atrair empresas sem causar nada ao meio ambiente. Ao contrário, preservando o meio ambiente, que é uma das funções do médico veterinário, a preservação da fauna silvestre e da fauna aquática, e pode transformar isso através de criações, usando os métodos científicos já disponíveis para gerar as riquezas que o estado do Amazonas e toda a região amazônica necessita tanto. Daí a função do médico veterinário, sem esquecer, logicamente, dos animais domésticos que estão nas casas. Sim. Que transforma a residência em carinho, mas que é preciso ter um cuidado veterinário para equilibrar o que hoje chama uma só saúde, ou seja, não existe limite entre a saúde humana e a saúde dos animais, e essa é uma função primordial do médico veterinário. O senhor fala de quem convive com o animal em casa, né? Então Sim. Seria uma saúde só desse tutor e desse pet. Claro. Tá? Você já tem uma consciência muito forte, porque se eu não cuidar da saúde do animal, estou expondo a saúde do meu filho. Sem consequências. Tá? E a própria saúde do dono, porque o que traz alegria hoje em muitas residências são os animais que aí estão. E para o futuro, na sua opinião, quais são os maiores desafios agora desse trabalho todo que os senhores desenvolvem aqui na região? Isso é uma pergunta extremamente interessante, mas para isso a gente tem que dar uma olhada no passado. Okay. Você lembra que na década de 70 nós éramos importadores de carne, de leite, chegamos a importar leite de Chernobyl, que pertencia à antiga União Soviética, tá certo? E o Brasil hoje, quer dizer, o Brasil tinha 90 milhões de bovinos, por exemplo, e o Brasil era importador de carne. Hoje o Brasil alimenta 215 milhões de brasileiros e exporta para 190 países. É quem equilibra a balança comercial, tá? Eu vejo muito nessa campanha falando de fome na periferia, ou então nas pessoas que estão em condição de rua, mas não por falta do alimento, mais pela condição social, pela condição econômica das pessoas, mas que para isso precisa de programas públicos que vai levar comida que é abundantemente produzida no Brasil para essas pessoas. Então a função nossa é, primeiro, zelar pela saúde da população através de alimentos sadios, e não somente na qualidade, mas também na quantidade necessária para a alimentação, mas acima de tudo produzir conforto para as pessoas, com a garantia de que os animais que estão ao seu redor estão ígitos do ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico. Então hoje nós produzimos, nós exportamos e garantimos aos países que confiam na nossa carne, no nosso leite, no nosso pescado e outros tantos produtos, de que esses produtos estão indo para lá com a supervisão e a garantia do médico veterinário. Isso é como se fosse um seguro para que os importadores confiem na gestão da medicina veterinária brasileira.
Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui. E sucesso amanhã, nessa noite tão especial aqui, amanhã na posse dos acadêmicos da Academia Regional, Academia do Estado do Amazonas de Medicina Tropical. Tá, e eu aproveito para lhe convidar também, convidar a Mix FM e também aos ouvintes, que é importante e acompanhar pelas redes sociais o desenvolvimento da academia, da posse, que vai ser uma posse muito bonita, e aproveito em nome do Dr. Almena, convidar os médicos veterinários do Amazonas para que estejam aí para ver o que é que está acontecendo e qual o futuro da medicina veterinária, não somente para o estado, mas para toda a Amazônia Legal. Participar de todo esse trabalho, não é? Muitíssimo obrigada pela sua participação, uma ótima noite, uma ótima estadia aqui em Manaus. Muito obrigado. Boa noite. Conversamos com o Dr. Jusélio de Moura, ele que é da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, a manchete do dia, né? A morte da Rainha Elizabeth. E o presidente Jair Bolsonaro decretou o luto oficial de 3 dias por conta da morte da rainha da Inglaterra. Cadu, quais foram as outras repercussões aí em Brasília? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Isso mesmo, Karime, o texto do decreto presidencial foi assinado hoje à tarde pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que foi publicado em edição extra no Diário Oficial da União, decretando luto oficial em todo o país por 3 dias em sinal de pesar pelo falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro publicou um texto bem grande, assim, homenageando a rainha. Abre aspas. Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Com tais palavras, a rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. Fecha aspas. A mensagem prossegue aí, bem longa, essa homenagem ao presidente, feita pelo presidente da República, que foi publicada agora há pouco nas principais redes sociais do presidente. O presidente do Congresso Nacional e também do Senado, Rodrigo Pacheco, ele publicou o seguinte no Twitter. Abre aspas, aos 96 anos e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos mais importantes momentos da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Fecha aspas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também homenageou a Rainha Elizabeth, falando o seguinte, abre aspas, ao transmitir nossas condolências ao povo britânico e à sua família real, relembro as históricas ligações entre o Brasil e o Reino Unido, que datam desde os primeiros anos da nossa vida como nação independente e que se fortalecem enquanto a Rainha Elizabeth reinou. Fecha aspas. Aí essas são as principais autoridades da República. Os candidatos à presidência que estão disputando aí as eleições também se manifestaram, os 4 principais. No caso, já falamos de Bolsonaro, e agora vamos falar de Lula. Abre aspas, em nosso governo, o Reino Unido e o Brasil tiveram excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais, marcadas pela visita de Estado em que ela nos recebeu em 2006. Gravo na memória nosso encontro na reunião do G20 em Londres em 2009. Fecha aspas. Simone Tebet também se manifestou, abrindo aspas. A Rainha Elizabeth II é exemplo de liderança feminina, que ao longo de décadas serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. Modelo de estabilidade, de convivência respeitosa entre instituições de Estado. Fecha aspas. Ciro Gomes, por último, abriu aspas, fez a seguinte mensagem no Twitter, abre aspas. Com a morte de Rainha Elizabeth II se fecha um ciclo da monarquia britânica e se abrem as portas da história para uma mulher que foi um símbolo de superação, sacrifício pessoal e devotamento à causa de uma nação.
que ela descanse merecidamente em paz. Fecha aspas. Então, as principais autoridades da República e também os principais candidatos à presidência da República manifestaram em notas de pesar pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. Karime, Carlão. Pecado, olha só, o PDT ele pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que investigue o presidente Jair Bolsonaro por abuso político e também econômico. Cadu, além disso, o partido também pediu a inelegibilidade dele. Isso procede? Isso mesmo, Carlão. Na verdade, 3 partidos partiram para o ataque. O PDT de Ciro Gomes acredita que no dia de ontem Bolsonaro transformou as celebrações do 7 de setembro em palanque eleitoral. Esse, na opinião do partido, seria o crime de abuso político. Já o abuso econômico teria sido o uso da máquina pública para fomentar principalmente os palanques em Brasília e no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, Carlão, embora as celebrações do 7 de setembro tenham ocorrido pela manhã, à tarde, parte da estrutura do governo continua à disposição do presidente da República, mesmo durante as manifestações na esplanada dos ministérios. No Rio de Janeiro, a coisa foi bem mais bagunçada. Falando aí com relação... quando eu me lembrei de você, Karime. Obrigada. Desculpe. Velho e bom Rio, né? Moradora aí do Rio. Filha do Rio de Janeiro, né? Que uma pena. Sem problemas. Olha, no Rio de Janeiro... Olha, lá no Rio de Janeiro, as Forças Armadas fizeram apresentações ao longo de todo o dia, né, fazendo exibições para o público na orla de Copacabana que participava das manifestações pró-Bolsonaro. E também há denúncias de pagamento de caravanas, ou seja, segundo o PDT, pessoas teriam recebido R$120 para participar dos eventos, principalmente aqui em Brasília. E segundo o partido, tem tudo documentado e está encaminhando esses dados aí para o TSE. Por isso, Carlão, o PDT entrou com essa ação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que Bolsonaro e o seu candidato a vice, no caso o general Braga Neto, sejam declarados inelegíveis nestas eleições de 2022 e também pelos próximos 8 anos. O relator já foi escolhido, vai ser o ministro Benedito Gonçalves, que tomou posse hoje como corregedor-geral eleitoral. E já tem serviço para ele, né? E, claro, não há a menor expectativa de que saia alguma decisão antes da votação no primeiro turno, o que dirá no segundo turno. Outro partido que entrou com ação no TSE, Carlão, foi União Brasil, de Soraya Tronic. Ela, que em 2018 venceu as eleições apoiando Bolsonaro, ontem fez muitas críticas ao que ela chamou de politização eleitoreira do 7 de setembro. E hoje a equipe de campanha dela apresentou uma ação pedindo que Bolsonaro seja definitivamente cortado da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e que o tempo dele seja dividido entre os demais candidatos. Já o PT entrou com ação de investigação judicial eleitoral. É um tipo de representação que pode levar à cassação da chapa de Bolsonaro. O motivo é semelhante à peça do PDT, abuso político e econômico, já que as manifestações em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil. Inclusive os discursos dele, políticos, né, no trio elétrico, entraram no ar aí na programação da TV Brasil. O ex-presidente Lula, que foi alvo do presidente Bolsonaro ao longo de todo o dia, fez um vídeo aí rebatendo os ataques do presidente da República. Vamos ouvir o que ele disse. Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar. E o Brasil precisa ter melhor sorte. 18 horas. A gente acompanhou parte da fala do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre as manifestações e a fala do presidente Jair Bolsonaro nas comemorações desse 7 de setembro. Cadu.
Exatamente, Karime. Agora mudando um pouco de assunto, agora há pouco o presidente Bolsonaro participou de uma sabatina do jornal Correio Brasiliense. Ele falou de um ponto que chamou a nossa atenção, porque falamos desse assunto ontem, sobre o Auxílio Brasil, que é um ponto crucial dessas eleições. Ele disse que pretende taxar os mais ricos que ganham acima de R$400 mil por mês para garantir o valor, a manutenção de R$600 do Auxílio Brasil em 2023 e também corrigir a tabela do imposto de renda. A gente falou sobre esses dois pontos aí, imposto de renda e Auxílio Brasil, duas promessas em uma aí. E hoje, na propaganda eleitoral, o Bolsonaro disse que vai dar R$200 além dos 600 para o cidadão que estiver trabalhando. Essa medida é um contraponto à promessa que foi feita pelo ex-presidente Lula de acrescentar R$150 por criança de até 6 anos, no programa que vai voltar, segundo o presidente Lula, a ser chamado de Bolsa Família. A briga tá boa, né, Carlão e Karime? Mas ao mesmo tempo que a gente torce para que seja verdade, né, esperamos que tudo isso aconteça, mas porque pode ajudar muitas pessoas, a gente também lamenta que os dois principais candidatos, símbolos dessa polarização, não estejam pautados em políticas concretas de educação, formação profissional, geração de emprego. Isso sim que é dar a vara para pescar, né? Exatamente. Cadu, eu ia falar exatamente isso, que é a história de ensinar a pescar e não dar o peixe, né? De ficar com auxílio, com essas ajudas, sem realmente investir num desenvolvimento social, um desenvolvimento real, econômico da população brasileira. Aí sim seria Até quando, né, Karime? A gente vai ficar dando auxílio. Num país rico, com toda a oportunidade que poderia desenvolver economicamente, né, oferecer esse tipo de benefício no sentido de trabalho e renda para o cidadão. Bom, Cadu, ainda falando sobre eleições, ou melhor, ainda falando sobre as comemorações do 7 de setembro, o presidente Bolsonaro não compareceu à cerimônia de homenagem aos 200 anos da independência. O que aconteceu, Cadu? Karime, nessa sabatina que eu acabei de falar, do Correio Brasiliense, o presidente Bolsonaro disse que preferiu abrir mão da agenda presidencial para atender os apoiadores dele que estavam na entrada do Palácio da Alvorada. Segundo ele, eram cerca de 300 crianças adeptas do homeschooling, ou seja, crianças que estudam em casa com a ajuda dos pais ou de professores particulares. Cá pra nós, Karime, ele se ausentou porque quis, viu? Ontem, nenhuma autoridade do Congresso Nacional e nem do STF compareceu ontem ao desfile do 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Rodrigo Pacheco e Luiz Fux alegaram o conflito de agenda e não prestigiaram o evento ao lado de Bolsonaro. Claro, a intenção foi evitar qualquer tipo de apoio ao presidente da República nesses atos cívicos que acabaram se tornando palanques eleitorais, né? Hoje o Congresso Nacional realizou a tradicional sessão solene que celebrou o bicentenário da independência da República. Esse evento faz parte da agenda oficial do 7 de setembro, vale ressaltar. Bolsonaro tinha confirmado presença, mas cancelou aí, faltando alguns minutos para o começo dessa solenidade. Todo mundo participou, o evento bastante prestigiado, né? Ex-presidentes da República participaram desse evento, inclusive Dilma Rousseff, Michel Temer. O ex-presidente Lula, na condição de ex-líder da nação, não participou, foi convidado, mas não participou da solenidade, alegando aí a agenda política. Mas o senador Randolfo Rodrigues leu uma carta assinada pelo ex-presidente Lula. E nela, o ex-presidente voltou a fustigar Bolsonaro pela compra de imóveis com dinheiro vivo. Abre aspas, logo ele que se diz defensor da família, quando na verdade só cuida dos interesses da sua própria família. Fecha aspas, ele falou isso em plenário. Bolsonaro perdeu aí a chance de responder. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h38. 18 horas. Olha só, o Ministério Público Eleitoral enviou orientação para os promotores eleitorais no Amazonas sobre as medidas necessárias que garantam o acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais de votação. E ela, a repórter Nartane Moraes, que traz os detalhes da medida pra gente. A Constituição de 1988 restaurou os direitos políticos dos brasileiros, como, por exemplo, a votação. Por meio dela, o voto passou a ser direito secreto e com um valor igual para todos. Garantia que a aposentada Veriana Queiroz quer ter nas eleições deste ano.
Tenho mais de 70 anos e eu quero votar. E eu espero que a minha secção seja acessível para eu chegar lá, porque eu sou cadeirante. Para garantir esse direito às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, o Ministério Público Eleitoral expediu orientação aos promotores eleitorais do Amazonas, com a finalidade que adotem medidas necessárias visando o maior acesso deste público ao direito de voto, garantindo a acessibilidade aos locais com urnas, além da permissão de que sejam auxiliados na votação por uma pessoa de sua escolha, inclusive permitindo que a mesma digite os números da urna. Esses direitos estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a orientação do Ministério Público Eleitoral, os promotores eleitorais devem registrar todas as representações, reclamações ou notícias relacionadas ao descumprimento da legislação eleitoral, assim como das normas de Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. A medida vale também para as situações de dificuldades de acesso aos locais de votação e às urnas. Em situação de descumprimento, a garantia do direito ao voto deste público, os casos devem ser apurados pelos promotores e encaminhados ao Ministério Público Eleitoral. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, um vazamento em uma rede de distribuição de água do reservatório do Mocó. Na madrugada desta quinta-feira, afetou o abastecimento de água em vários bairros de Manaus, hein, Karine? Exato, Carlão. Os trabalhos de manutenção emergencial começaram ainda na madrugada e depois de concluído, a água começou a retornar gradativamente nos bairros afetados. Segundo a concessionária, a previsão é de que até o fim da noite de hoje o abastecimento seja normalizado em todas as regiões afetadas. Mix. Agora são 6 horas e 41 minutos. Você é o melhor Mix do Brasil, 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Daqui a pouquinho você confere. Os enfermeiros do Amazonas vão fazer ato contra a determinação do Supremo Tribunal Federal que proibiu o pagamento do piso salarial. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para esta noite de quinta e já a madrugada aí de sexta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, não é previsão de chuva forte para essa noite e madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 63% e 95%. Nesta sexta-feira, os enfermeiros do Amazonas vão fazer ato contra a determinação do Supremo Tribunal Federal que proibiu o pagamento do piso salarial nacional. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso atendeu aos pedidos das entidades de saúde que alegaram riscos de demissão em máxima dos enfermeiros e devido ao impacto aí financeiro dos estados. Bom, aqui em Manaus, o Conselho Regional de Enfermagem contestou essa informação. Exatamente, Karime. Segundo o Conselho Regional, foram feitos estudos de impactos financeiros muito antes do piso nacional da enfermagem ser aprovado. Nós vamos saber os detalhes com Odineia Araújo. A manifestação organizada pelo COREM, Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, em conjunto com entidades representativas e sindicais da enfermagem, está prevista para 8h30 da manhã dessa sexta-feira na Praça São Sebastião, no centro de Manaus. De lá, os profissionais seguirão em caminhada até a Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia, conforme o presidente em exercício do COREM, José Iranir do Nascimento. E isso também vai ser realizado no Brasil inteiro, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Vamos sair, vamos nos reunir, vamos nos concentrar a partir de 8h30 ali na Praça de São Sebastião e vamos já às 10 horas sair em caminhada até a Praça da Polícia, ali em frente ao Colégio Estadual, né? Às 8h30 é a concentração. E vamos mostrar para toda a sociedade amazonense brasileira que estamos unidos e que todos estão nos apoiando também. No Amazonas, como em todo o Brasil, a enfermagem vem sofrendo com baixos salários, grande carga de trabalho, falta de local digno de descanso, falta de material, enfim.
A manifestação é contra a decisão do último dia 4 do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias o efeito da Lei número 14.434/2022, que trata do piso salarial da enfermagem, sancionado em agosto e que passaria a ser pago a partir desse mês de setembro para os profissionais do setor privado. O ministro atendeu à solicitação das entidades de saúde que alegaram o risco de demissão em massa dos profissionais devido ao impacto financeiro que os estados e as instituições de saúde sofreriam por causa do pagamento do piso. Por isso, a decisão vale até que sejam analisadas todas as alegações dos estados. O presidente em exercício do Corém Amazonas, José Iranir, contesta a alegação de impacto financeiro e diz que antes da aprovação do piso, essas análises já tinham sido feitas. Todos os estudos de impacto financeiro foram feitos e não tinha necessidade do ministro Barroso entrar com essa decisão. Agora, quando se pensa que vamos ter um pouco de alívio com a lei dos salários, né? E aí acontece tudo isso. A categoria também fez manifestação ontem durante o desfile militar do Dia da Independência no Centro de Convenções em Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a vacinação de combate à Covid-19 ela foi retomada hoje, hein, depois do feriadão. Mais informações agora com o repórter Hector Silva. Após o feriado prolongado, a Prefeitura de Manaus dá seguimento à vacinação contra a Covid-19, ofertando 87 pontos de imunização nesta quinta-feira, 8 de setembro, e sexta-feira, dia 9, em todas as zonas geográficas da capital amazonense. Dos 87 pontos de vacinação, 7 funcionam em horário ampliado, das 8 às 20 horas. As unidades de pequeno porte ofertarão os serviços das 8 às 16 e as de horário regular ofertam os imunizantes das 8 às 17. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, explica que do total de estações de vacinação, 45 são voltadas especificamente para a proteção das crianças a partir dos 3 anos de idade. Chádia reforça o compromisso da população em deter a circulação do novo coronavírus. A pandemia não acabou. É sempre importante dizer isso. Até hoje nós encontramos alguns casos positivos e vemos aí em todo o nosso mapeamento que existe uma falta ainda de complementar as doses. Então, a terceira dose tem um atraso muito grande, a quarta dose. Então, a gente pede, por favor, que a população tome essa atenção para que a gente elimine de uma vez a Covid na nossa cidade. E é preciso que procure qualquer uma das nossas unidades, procure no site da Censa as unidades com a vacina da Covid disponível e faça isso, atualize, tome a sua dose de reforço para se proteger aí dessa doença. A lista completa com horário e endereço de cada ponto de vacinação está disponibilizada publicamente em censa.manaus.am.gov.br e também nas redes sociais da Secretaria, @CensaManaus no Instagram e Censa Manaus no Facebook. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então agora são 6 horas e 48 minutos. Fique ligado, hein? Daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai saber. Luiz Domingos, suspeito de ser o responsável pelo incêndio na Casa Lotérica no Adolfo, Lisboa, recebeu alta hospitalar. Ele saiu escoltado, inclusive, pela polícia para prestar depoimento. Daqui a pouquinho. 18 horas. Agora vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, como é que foi a repercussão da morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth, aqui no Amazonas? Qual o posicionamento dos líderes políticos aqui do estado? Até porque, durante as comemorações dos 96 anos e nos 70 anos de reinado, a rainha mostrou que a Amazônia era uma das preocupações dela, não é isso, Artemisa? Boa noite.
Isso mesmo, Karime. A Amazônia era pauta no reinado da Rainha Elizabeth. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Em relação ao que os governantes, né, que eles se posicionaram nas redes sociais, falaram algo a respeito? Bom, o governador Wilson Lima do União Brasil e o prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, não postaram nada ainda, pelo menos até o fechamento desta edição. E esse assunto, Karime, Carlão e ouvintes, é um assunto realmente de relevância mundial. E para nossa região pesa, inclusive, questões relacionadas, como nós já falamos aqui, sobre a Amazônia. Na comemoração dos 96 anos, o aniversário da Rainha Elizabeth II, no dia 4 de agosto, e do Jubileu de Platina, ou seja, dos 70 anos do reinado da Majestade, a preservação da Amazônia foi uma das preocupações dela, como você disse, Karime. Naquela ocasião, até mesmo por causa das mudanças climáticas. Inclusive, o Reino Unido tem parcerias históricas na área climática com o Brasil, destinando quantias volumosas para diversos programas de preservação florestais. Mais um motivo para que as nossas lideranças tivessem alguma manifestação, alguma posição nas respectivas redes sociais. Eu conversei com alguns deputados que falaram da importância da Rainha Elizabeth nas questões de preservação da Amazônia. Vamos ouvir o deputado Serafim Correia, do PSB. Foram 70 anos de reinado, 96 anos de vida. Poucas pessoas chegam próximo dos 100 anos e ela chegou. Ela foi uma mulher com um olhar não apenas para a Inglaterra, mas para o mundo, e inclusive para a Amazônia. Óbvio que hoje a Amazônia é a preocupação do mundo como um todo, não apenas da rainha, porque todos sabem que se o bioma amazônico for destruído, como está sendo, o mundo inteiro vai perder. 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia, ouvimos também o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, que comentou aí a morte da Rainha Elizabeth. É lamentável a perda da Rainha Elizabeth, uma mulher exemplar, firme, forte, com conceitos e valores verdadeiros, conseguiu segurar seu reinado. Ela tem os seus posicionamentos em relação à Amazônia, à floresta, o valor que isso tem para o mundo, o valor conceitual que tem a preservação para os habitantes do planeta. 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas. Eu quero lembrar aqui também da passagem por Manaus, na época, o príncipe Charles, agora rei Charles III, né? E da duquesa Camila Packer, agora rainha. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes numa tarde de sexta-feira 13, dia 13 de março de 2009. Bom, o atual rei da Inglaterra representou a Rainha Elizabeth aqui em Manaus e recebeu o diploma do Prêmio Amigo da Floresta e do Clima, concedido pelo governo do estado da época e pela organização não governamental ambientalista Conservação Internacional. E nesse dia, Charles discutiu com lideranças políticas e ambientais sobre possíveis parcerias para o combate às mudanças climáticas aqui, né, do planeta, da Amazônia, enfim. A vinda do rei também teve relação com a fundação Princess Rainforest, criada por ele em 2007 para ajudar a preservação ambiental, florestal, inclusive com diversas doações em dinheiro para ONGs brasileiras. Os candidatos ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes e Eduardo Braga, a Carol Braz, também postaram sobre a morte da rainha. Inclusive, Eduardo Braga aproveitou para lembrar a vinda do príncipe, postou fotos e vídeos ao lado agora do rei, né? Na época, Eduardo era o governador do estado do Amazonas. Karime, Carlão. Artemis, a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas, como foi essa quinta? Teve proposta de maior programa de combate ao crime e até viagem ao interior do estado, entre outras situações, não é isso?
Isso mesmo, Carlão. Começando aí pelo candidato ao governo do estado do Amazonas, pela Federação PSDB e Cidadania, Amazonino Mendes, ele falou que vai implementar o maior programa de combate ao crime da história, com tecnologia de ponta, inteligência, capacitação e valorização dos profissionais de segurança. Esquadrões de drones, batalhão fluvial, delegacias abertas 24 horas todos os dias da semana. Bem diferente do que a gente está vivendo atualmente, né? Com delegacias fechadas às 5 horas da tarde, outras que nem funcionam nos feriados. Bom, agora o que chamou mesmo a atenção nas redes sociais do candidato Amazonino Mendes foi o vídeo da visita dele à Ponta Negra durante o dia 7 de setembro. O povo parando o carro do ex-governador, muita gente gritando, se emocionando, tirando fotos, fazendo vídeos, enfim. A Amazonina estava ao lado do candidato a vice-governador Humberto Miquiles. Estava sem segurança, Carlão, recebendo espontaneamente o carinho do público que lá estava. Diferente, né, da oposição, dos adversários que atacam o ex-governador Amazonino Mendes, né? Ali a população estava tratando ele de forma carinhosa, de igual para igual, muito chamando pelo apelido de Negão, lembrando do legado dele deixado, né, no Amazonas, e colocaram Amazonino aí, inclusive, né, o povo coloca Amazonino aí nessa eleição como um dos líderes, pelo menos nas pesquisas. Que a gente vê que o eleitorado, né, espontaneamente, parece que quer que Amazonino continue, né, a gestão dele à frente do governo do estado do Amazonas. Bom, falando do governador Wilson Lima do União Brasil, ele voltou a relembrar sobre o Passe Livre nas redes sociais dele, esse programa que é em parceria com a Prefeitura de Manaus e está beneficiando aí 470 mil estudantes, segundo o governador Wilson Lima. Ele falou ainda nas redes sociais sobre a viagem ao município de Apuí. E encerrando, o candidato Eduardo Braga, do MDB, ele falou do dia de combate ao analfabetismo. O candidato relembrou sobre o projeto quando esteve à frente do governo do estado, o projeto Reescrevendo o Futuro. Essas foram as informações dos principais candidatos ao governo do estado do Amazonas. Karime Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Mix. Luiz Domingos, suspeito de ser o responsável pelo incêndio na Casa Lotérica do Alofo Lisboa, recebeu alta nesta quinta-feira. Ele ficou 24 dias internado no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital, Karime. Ele deixou a unidade de saúde escoltado pela polícia e foi encaminhado para depor numa delegacia. 3 pessoas morreram vítimas do incêndio. Uma 4ª pessoa segue internada. Vamos saber os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O venezuelano Luiz Domingos Ciso, que ateou fogo na agência lotérica do Mercado Adolfo Lisboa no mês passado, foi preso na manhã desta quinta-feira ao deixar o hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde recebeu alta médica. Stephanie do Nascimento Lima, Carlos Henrique Pontes e Renison Diogo da Silva Mota morreram vítimas do incêndio criminoso. Já a Adrielen Mota de Assis, a única sobrevivente do incêndio, segue internada no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Luiz Domingos Ciso irá responder por homicídio qualificado consumado com relação às 3 vítimas que já faleceram, homicídio tentado com relação à vítima sobrevivente e incêndio com dano qualificado em relação ao prédio que foi incendiado. O homem foi encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia para interrogatório e todos os procedimentos cabíveis. Logo em seguida, ele será conduzido à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutos. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de menos 0,61%, cotado a R$ 5,20. O euro fechou também negativo em 0,37%, cotado a R$ 5,20. Já o Bitcoin fechou em alta de 0,49% aos R$ 101.127. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo em mais 0,14% aos 109.915 pontos.
E o Serasa fez mais de 59 mil acordos de renegociação de dívidas no Amazonas durante o mês de agosto na plataforma Limpa Nome. Em todo o estado foram fechados o total de 59.616 acordos, que alcançaram 38.771 pessoas. Os segmentos com maior número de renegociações foram telecomunicações, seguradoras e bancos. O varejo ficou em quarto lugar. A parcela da população que mais renegociou no mês de agosto foi com renda de até R$2.000. Logo depois vem as pessoas com a faixa de renda de até R$5.000. E em todo o país foram realizados mais de 2,8 milhões de negociações com descontos que somaram 4,8 bilhões de reais. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não pode passar despercebido o alerta feito pelo cientista, pesquisador e professor Carlos Nobre, um dos maiores especialistas em clima e floresta amazônica. Ele disse que a duração da estação seca na região amazônica está aumentando e que isso é um indicador preocupante sobre o estágio de degradação da Amazônia em função do desmatamento. Todos os dias, o noticiário informa sobre o aumento da destruição da floresta. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as queimadas em setembro do Amazonas já superaram os registrados no mesmo mês em 2021. Pouco se sabe, pouco se faz para impedir o desmatamento criminoso. As autoridades parecem não estar preocupadas e não agem. E as consequências para quem mora na região podem ser muito graves, muito ruins e até mesmo desconhecidas. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.